Olá, virginianos, tudo bem com vocês? Vamos então para a leitura do dia 18 a 24 de março de 2019. Vamos ver as principais energias, mensagens, direcionamentos. Lembrando que é sempre interessante você estar assistindo ao vídeo do seu signo ascendente lunar, para se ter mensagens extras, clarificações dessa leitura, e para uma leitura personalizada, que de uma forma divinatória ou com um aconselhamento pessoal, exige uma consulta particular. Este mês ainda nós estamos com um presente para vocês aí, né, de aniversário, então o preço simbólico realmente da consulta, tá bom? Logo abaixo do vídeo vocês têm sempre informação de como entrar em contato comigo para agendamento e maiores informações, tá bom? Então vamos ver o que vem pra Virgem. Virgem vem de uma semana um pouco mais pesada. É isso mesmo que está acontecendo? Talvez vocês se sentindo oprimidos, talvez vocês se sentindo estagnados, talvez alguns de vocês se sentindo meio, né, aprisionados dentro de uma situação, aprisionados dentro de uma fase que parece que não passa, né? Ou às vezes alguma situação ali que realmente está deixando vocês ali, que vocês não estão sabendo resolver. Porque a carta do diabo, ela é sempre uma carta que mostra ali como que a gente está, às vezes cativo, né, refém de uma situação que a gente não tá conseguindo resolver, ou de um relacionamento, ou num trabalho, né, que a gente fica ali, sabe, a gente tá ali, muitas vezes a gente até tem capacidade, na verdade, porque a carta do diabo é uma carta que ela fala de uma influência tóxica na nossa vida. É uma influência que a gente consegue se libertar sim, tá? Mas a gente não sabe como muitas vezes, né? A gente não tem coragem, ou a gente fica refém, né? De alguma forma parece que alguma coisa influencia a nossa cabeça, a nossa mente, que a gente não consegue se desvencilhar disso. É como se fosse mágica, né? Muitas vezes, né? Então muitas vezes a gente fica não entendendo, fala, nossa, isso não faz bem pra mim, mas eu tô aqui, né? Por que será? É mais ou menos isso. Alguns de vocês vivenciando isso daí, tá? Ou se sentindo nessa situação um pouco mais, né, densa ali, né? Mas pro final da semana eu já vejo vocês tomando um pouco mais de coragem, tá? Cuidado também um pouquinho, que pode ser que o virginiano esteja um pouquinho ciumento aí, tá? Porque essas duas cartas podem indicar uma pessoa muito ciumenta, muito possessiva. Então, pode ser que vocês estejam vivenciando uma situação desse gênero também, tá? Mas aqui também vem falando pra vocês que eu já vejo uma energia de mais autocontrole, tá? De mais se estabelecendo ali, de percebendo o que é interessante pra você, você tomando mais força aí pra reagir a uma situação que tá te tirando fora do prumo, que tá te tirando fora do eixo, que você tá meio perdido aí, tá? Então, favorece muito ali na tomada de decisões, tá? O rei de ouros sempre é uma pessoa muito segura, muito autoconfiante, tá? Que busca bastante equilíbrio diante de situações e busca fazer as coisas de uma maneira ali bastante, né, positiva e concreta para que possa estar resolvendo as coisas da melhor maneira possível, tá? É uma carta de bastante empenho, então mostra vocês bastante empenhados aí, talvez realmente se autocontrolando e percebendo que tem situações que precisam ser dominadas, tá? Influência positiva, nós temos o 5 de copas. O 5 de copas é uma carta que sempre fala muito dos nossos pesares, né? Como que a gente fica se lamentando diante de uma situação que não deu certo, ou como a gente se julga muitas vezes, tá? Eu acho o seguinte pra vocês, meus queridos virginianos, a gente precisa muitas vezes a gente olhar pros nossos erros ou pros erros dos outros, até para situações que realmente não estão fluindo, pra gente conseguir entender, na verdade, mas não pra gente ficar se estagnando, porque nós não podemos ser orgulhosos o suficiente para não admitir nossos erros, nós não podemos ser orgulhosos o suficientes para não entender que situações que ali não deram certo, às vezes por nossa culpa, ou mesmo que seja por culpa do outro, mas que isso sirva pra gente aprender como a não repetir isso daí, né? É para isso que nós estamos aqui. Então essa é uma carta que ela vem mostrando a lamentação de alguma forma, mas a lamentação tem que ser feita
para que ela sirva de aprendizado, não para que se fique ali se torturando por conta disso, tá? Essa lamentação, ela deve ser, ou até realmente alguma situação aí que você tá chateado, é uma situação que você precisa passar por isso, tá? Que você precisa aprender a lidar com isso. Essa carta, ela fala sobre a gente, como que a gente aprende a lidar com o não, como que a gente aprende a lidar com perdas também, tá? Seja a perda qual for, perda de uma oportunidade, algo que a gente perdeu, né? Algo que a gente não deixou de fazer, tá? Então é sempre aquela falta que a gente muitas vezes se julga ou que a gente fica se lamentando por não ter dado certo. Então é aprender a lidar com isso que é a maior lição, a influência que vocês precisam estar tendo essa semana, tá? E não ficar se martirizando também por ter tomado alguma decisão a qual vocês, vou abrir aqui uma aspas, tá? Prejudicar alguém, porque muitas vezes pro nosso bem, a gente precisa abrir mão de umas situações que às vezes a gente pega e fala assim, nossa, mas, né, vou deixar tal pessoa triste, né? Mas a gente precisa também, a gente não vai ficar numa situação que a gente não tá bem só pra agradar os outros. Essa carta também pode estar falando disso. Influência negativa. Carta do julgamento. Sabe que essa carta, quando ela vem numa influência negativa, o que ela tá falando? Muitos de vocês está na hora de acordar, de despertar, de perceber aqui que não tá legal, tá? Muitos de vocês pode ser que estejam aí vivenciando uma situação que não está sendo, que está sendo tóxica na sua vida e você está insistindo. Então vamos acordar. Essa carta vem te falando para você acordar. Essa carta vem falando que você está dormindo numa situação, que você está, sabe, com seus olhos fechados. É hora de abrir os olhos, é hora de acordar, de perceber situações, tá? E essa carta também pode estar falando que alguns de vocês talvez não estejam a fim de discutir, né, de conversar sobre algo que realmente está incomodando vocês. É o momento de vocês começarem a abrir seu coração, tá? Não tá legal lá no trabalho, não tá legal aí onde você tá trabalhando, tá tendo alguns problemas. Converse com o teu chefe, não fique engolindo sapos, não fique aqui sofrendo por conta de alguma coisa, tá? O relacionamento também não tá fluindo, converse. Se tá com algum problema pessoal que você precisa se expor, converse com um amigo, converse com a tua família. Essa carta vem falando sobre se conversar, sobre a comunicação. Mercúrio tá retrógrado? Sim, pode ser que influencie bastante vocês essa semana, tá? Então tome um pouquinho de cuidado no jeito que vocês falam, sim, tá? Porque essa carta, ela vem também falando, principalmente no aspecto negativo, pode ser a forma que a gente tá se comunicando, que a gente tá se fazendo expressar da melhor maneira possível. Mas se comunique. A influência presente para vocês, nós temos um As de Espadas, carta da atitude, carta da sinceridade. Então, ou seja, essa semana é o momento de ter atitude, tá? Para se libertar de repente de situações aí que são necessárias. Essa carta também vem falando da nossa sinceridade. Usem da sinceridade essa semana. A sinceridade, a verdade vai estar auxiliando muito vocês, tá? E essa carta também é uma espada, né? Ela fala que é chegado o momento de a gente tomar certas atitudes, cortar algo que realmente está nocivo às vezes na nossa vida, tá? E aqui o conselho para vocês, 5 de espadas. 5 de espadas vem falando o seguinte: é o momento de você não ficar aí, né, às vezes, né, segurando algumas situações porque você tá com dó de alguma pessoa, né? E também é uma carta que ensina, é mais uma vez uma carta reforçando aqui, é um outro 5. Este 5, junto com este 5, eles falam muitas vezes sobre a nossa capacidade de aprender a perder, tá? Aprender a perder não é desistir de tudo, mas é aprender que a gente não é o tempo todo que a gente ganha todas as batalhas, mas que a gente não desiste da luta. E é mais ou menos o que essa carta vem falando pra vocês. Não desistam de algo só porque vocês tomaram um não, tá? Não fiquem achando que vocês são incapazes, tá? E também, às vezes é momento que vocês às vezes precisam se sobressair de uma situação que tá tóxica, mesmo que for pra vocês, né, prejudicar. Não prejudicar, gente. Quando eu tô falando prejudicar, por favor, me entendam com muito cuidado. Prejudicar que eu falo é assim, às vezes vocês cortar uma situação que não estava sendo boa pra vocês e que às vezes uma outra pessoa pode acabar se machucando nessa, né? Porque às vezes vocês não vão ficar sofrendo por conta de outra pessoa, por conta de uma situação que tá ali não sendo, tem que ser bom pros dois. Se não tá bom pros dois, não adianta, né? Então aqui também vem falando isso. Às vezes pode ser que vocês estão muito se julgando, né? Eu não vou fazer isso porque eu vou chatear tal pessoa, mas tá ali vivenciando um negócio que não tá fazendo bem pra vocês. Então de repente é o momento de vocês ali
ou falarem que não tá legal, de alguma maneira, mesmo que for pra chatear outra pessoa, né? Ou realmente pra vocês cortarem qualquer situação aí que realmente tá trazendo aí algo ruim pra vocês, tá bom? Bom, leitura bastante forte, com bastante aconselhamento pra vocês, virginianos. Então escutem, usem bastante intuição, veja que ponto da vida de vocês está realmente necessitando aí, pode ser até, às vezes nem algo externo, mas algo interno que está realmente necessitando sair dessa situação aí de estagnação, tá bom? Ficamos com essa leitura, nos vemos no próximo vídeo. Beijos de luz!